Boa noite, amados irmãos. Saudos amados com a graciosa paz e graça de Cristo Jesus. Vamos a mais uma palavra de reflexão. Nessa noite que Deus colocou no meu coração, a meditação é sobre João Batista. O propósito dessa reflexão, irmãos, é entendermos nas pegadas da unidade, vivenciando o reino de Deus. Então, vamos entender o reino de Deus nas pegadas da unidade. E a reflexão para esse momento é a vida de João Batista. O exemplo que João Batista foi para nós. Como João vivenciou o reino de Deus. De que maneira ele enxergou isso na sua época. Um texto que fica muito gostoso para nós refletir sobre o comportamento de João, vamos dizer assim. Está lá em João 1, do versículo 19 ao 23. Esse texto nos fala assim: Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: Eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntou eles. E Elias, é Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então João, em nenhum momento ele se achou alguém sobressair, melhor. Ele foi aqui na pergunta desses irmãos, dos sacerdotes e levitas. Ele podia ser confundido como o Cristo, o Messias, que era aguardado já naquele momento. Ele podia ser comparado a Elias, porque existia uma promessa que Elias viria naqueles dias. Então ali ele foi questionado pelos sacerdotes e levitas se ele era Elias. Ele respondeu que não, se ele era um dos profetas que deveria, o profeta por quem temos esperado. Ou seja, existia uma perspectiva. É muito interessante esse texto, irmãos, que trata-se de como posso dizer, queridos, uma expectativa dos israelitas daquela época, que devia, a qualquer momento, estava para chegar o Cristo e a manifestação de Elias. Nós vamos entender isso logo mais à frente. Mas João não se apegou a nenhum desses, como posso falar, atributos. João não se posicionou dessa maneira, mas ele se posicionou assim: Eu sou uma voz que clama no deserto. Prepara o caminho para a vinda do Senhor. Da onde vem essa afirmação de João? Isso vem do livro do profeta Isaías, que falou que ia chegar um tempo que existiria uma voz que clamaria no deserto. E João se denominou essa voz. Para entender
essas perguntas do sacerdote dos levitas para João, vamos dar uma conferida no profeta Malaquias 4, versículos 5 e 6. Vai nos falar assim: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O profeta Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento, irmãos. Baseado em estudos, depois dessa profecia de Malaquias, a terra ficou 400 anos sem uma voz profética. Logo, o que aquele povo viu em João, essa voz profética que estava ausente voltou. Mas João não se definiu como profeta, mas como uma voz que proclamava a chegada do Rei Jesus, do Messias. Ele se declarou uma voz que clama no deserto. Mas Malaquias falou que nos últimos dias viria o espírito de Elias. Eu quis ler esse texto para nós entendermos o que quer dizer esse espírito de Elias. Como será a manifestação do espírito de Elias? Que espírito é esse? Como isso acontece? O que o Malaquias falou aí? Que esse espírito vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Como age esse espírito e por que é necessário esse espírito nos últimos dias? Vamos lá. Mateus 17, do 10 ao 13, vai nos falar assim: Os discípulos lhe perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram matá-lo. Do mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Esse texto, irmãos, fala por que é necessária a chegada do espírito de Elias e como isso acontece. Jesus afirmou que, melhor dizendo, os discípulos questionou Jesus a respeito de algumas profecias. Porque os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha. Vê que João Batista se apresentou antes da chegada de Jesus, como os mestres da lei falavam que viria. Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Então, esse espírito de Elias vem com propósito, com projeto de restaurar tudo. E Jesus ainda afirmou que Elias já veio. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então nós estamos aqui meditando sobre a necessidade da gente refletir, seguir o exemplo de João Batista, nas pegadas de João. Esse é o nosso propósito nesta noite, nessa mensagem, melhor dizendo.
se João falou através, motivado, dizendo assim, pelo espírito de Elias. Então vamos meditar um pouco mais sobre esse espírito de Elias, irmãos. Sobre João estava o espírito de Elias. E agora, nos últimos dias, baseado no texto de Malaquias e Mateus, falado por Jesus, esse mesmo espírito estará sobre a igreja. Pelo que Jesus falou Malaquias afirma que nos últimos dias o Espírito de Elias estaria presente na terra antes do grande dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E Jesus também falou que o Espírito de Elias ia se fazer presente para restaurar tudo. Como esse espírito de Elias age, irmãos? Por que é dado esse nome, o espírito de Elias? Não é reencarnação, é umas coisas que às vezes deixa a gente questionar um pouco. Do que a palavra está falando, então? Vamos lá. Qual era o cenário em que Elias viveu? Ele viveu em Israel, na Samaria, tempo de Acabe e Jezabel. Então o cenário ali da vida, do ministério de Elias, melhor dizendo, foi assim, irmãos. Ele viveu na época na Samaria, que Jesus mais trata aquele povo como os samaritanos. E qual era o cenário de Samaria na época de Elias? Era uma época de Acabe como rei de Israel, Samaria, melhor, de Israel mesmo. E Jezabel, a rainha. Era um período de idolatria, desobediência. Ali, o povo vivia adorando outros deuses, abriu mão de cultuar o Deus verdadeiro, abriu mão dos mandamentos de Deus, que Deus é muito zeloso pelos mandamentos. Ele priorizou buscar as coisas de seus próprios interesses, eu creio dessa maneira. E nesse cenário, como agiu Elias? Esse é o nosso foco aqui. Elias pregou arrependimento e a volta para o Senhor. Então, mediante aquela bagunça ali de idolatria, desobediência, o Espírito de Deus se apossou de Elias. E Elias, movido pelo Espírito de Deus, pregou arrependimento. Os irmãos conhecem bem o contexto ali. E qual foi aquele cenário, irmãos? Uma boa parte da nação, praticamente todos, a maioria do povo de Israel estava adorando a Baal e desprezou a Deus. E eu creio que a deusa Séria também. Eu estou preferindo não ler esses textos, irmãos, senão vai tomar muito tempo. E eu não vou conseguir ficar dentro do tempo programado. Mas vamos lá. Então Elias ali, os irmãos conhecem a história que ele fez aquele desafio aos profetas de Baal. Elias só. E os profetas de Baal foram batalhar, vamos dizer assim. E os irmãos conhecem a história. Quando Deus respondeu o profeta Elias com fogo. E naquele momento o povo de Israel se converteu e voltou a adorar a Deus. Então essa ação desse espírito de Elias, que foi o mesmo que estava sobre João Batista. Foi o que João pregava ali, arrependimento. Que o povo voltasse para o Senhor. Subentende, irmãos?
nesse período de 400 anos sem uma voz profética ali em Israel, o povo estava adorando outros deuses, desprezou Deus, por isso Deus deixou de falar com eles. Bom, até aqui nós entendemos o chamado, vamos dizer assim, de João Batista e as profecias de que nos últimos dias esse espírito de Elias estaria agindo aqui na terra. E sim, nós estamos caminhando nos passos de João Batista. Essa é a proposta dessa ministração. Quanto a nós, nesse momento atual, devemos seguir o exemplo de João Batista. Estar à disposição do espírito de Elias. Estar à disposição do espírito de Elias, que vai agir através das nossas vidas, preparando a volta de Jesus. Então, para nós, nesses dias, irmãos, como nós vimos lá em Malaquias e também em Mateus, Jesus falando que nos últimos dias o espírito de Elias estaria agindo na terra. E essa manifestação, irmãos, não é sobre uma pessoa específica, um homem, um pastor, um líder que vai falar em nome do espírito de Elias. Mas essa manifestação está predita para nós, para mim e para você, meus irmãos. Somos nós que vamos transmitir essa expressão de Elias nos dias atuais. Então, retomando aqui que nós estamos, e para que esse espírito de Elias age sobre nós, estar à disposição do espírito de Elias, que vai agir através das nossas vidas, preparando a volta de Jesus. Como foi o ministério de João? O ministério de João foi assim. Marcos, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vai falar a respeito de como foi o ministério de João, como João trabalhou. O texto diz assim, Marcos 1, 5 e 6. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então aqui a gente está meditando como era o ministério de João. Quando João começou a pregar o arrependimento ali naquele período de silêncio de voz profética, meu Deus, gente de toda a Judéia e moradores de Jerusalém, você percebe que eles tinham fome dessa ministração, da voz de Deus que estava em silêncio há 400 anos. E desse modo, eles ao ouvir João, eles saíam para ver e ouvir João, quando confessavam seus pecados. Então, isso me chama muita atenção, irmãos. A maneira que João falava da chegada de Jesus, ali existia um quebrantamento. Pessoas começavam a confessar pecado ao nível da ministração de João.
Ali existia arrependimento e confissão de pecados. E a gente está aqui meditando como era esse ministério de João. De que maneira João se apresentava para essa galera? João vestia roupas tecidas com pelo de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João não estava preocupado com vaidade, roupa bonita, turbante de sacerdote, coisa do tipo. Ele era um levita, filho de sacerdote. Mas ele se portava de uma forma muito comum, de uma forma simples. Essa roupa não era um couro de camelo. Muitas vezes já ouvi muita pregação nesse sentido, mas o texto aqui fala que era pelo de camelo. Era uma roupa confeccionada com os pelos do camelo. Por que refletir um pouco sobre isso, irmãos? Porque não era algo luxuoso, era algo simples. Algo que só para se vestir mesmo. João não tinha nenhum momento assim que ele queria trazer atenção para ele. João não estava preocupado com o conforto de viver no templo, pois era filho do sacerdote Zacarias. Logo, João poderia dedicar-se nos afazeres dos serviços levíticos. Por que eu trouxe essa reflexão, irmãos? João era um levita, filho de um sacerdote. E por que de repente a manifestação dele foi com roupas de pelo de camelo, no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel? Sendo que ele podia estar dentro do templo, usando uma roupa mais elegante, vamos dizer assim, e comendo bem, vivendo bem. Mas não, João, porém, tomado pelo Espírito, ele abriu mão do conforto e dedicou-se em preparar o caminho para a chegada do Rei Jesus. Então, para João, o que pesava não era conforto, não era bem-estar. O que pesava era ser aquela voz que clamava no deserto. Uma voz que expressava o coração de Deus. Se Deus estava ali há 400 anos sem falar com aquele povo, João se alegrou, eu creio, em poder proclamar que estava chegando. E ali o Espírito Santo motivava João. Que a palavra nos revela que João foi um bebê batizado com o Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Então aquilo devia queimar dentro de João. Não quero fazer a vontade de Deus. Não importa se eu estou mal vestido, se eu não estou me alimentando direito. O que importa é que a vontade do papai está sendo feita. Eu creio que esse era o que queimava o coração de João. Baseado em tudo isso que nós vimos até aqui, irmãos, o que está nos impedindo de pregar o arrependimento e preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus? O que está faltando para nós, irmãos? Temos conhecimentos, temos ouvido falar bastante a respeito da segunda vinda de Jesus. E que Jesus só vai voltar depois que todo ser humano tiver ouvido falar a sua palavra tiver sido pregada em todos os continentes. Logo, todo mundo tem que ter ouvido a palavra do Senhor. Esse é um dos requisitos para a volta de Jesus. E o cenário dos dias atuais é semelhante ao cenário que Elias e que João viveu. Na época de Elias era pecado, era idolatria. Ninguém estava nem aí com as palavras de Deus. Na época de João, o mesmo cenário.
O povo Deus não falava mais com o povo, porque o povo não se importava com Deus, não era zeloso com as coisas de Deus. Então, trazendo para nós hoje essa reflexão, irmãos. O que está nos faltando para preparar a chegada da segunda vinda de Jesus? Jesus quer voltar, irmãos. Mas mediante esse cenário que está atualmente, ele não vai voltar, irmãos, enquanto não gerar arrependimento no coração da raça humana. Porque mediante muitos que estão na Cracolândia, na prostituição, perdidos por aí, muitos deles são escolhidos de Deus. Tem um chamado como o nosso. Logo, nós como igreja, nesses dias, devemos permitir o espírito de Elias assumir as nossas vidas e nos proporcionar a capacidade de pregar esse arrependimento. Oh Deus, capacita-nos, Senhor. Queridos irmãos, quero que essa palavra tenha alcançado o coração de vocês com esse desejo de ser usado por Deus, sabe? Por que estamos vivos hoje? Eu tenho meditado muito nisso, queridos irmãos. Por que no meu AVC Deus não me matou? Por que eu estou aqui nesses dias vivo ainda? Porque vocês estão aqui, parou essa noite, esse momento, para ouvir essa palavra. Porque vocês estão vivos. Porque Deus falou que somos nós que vamos ministrar arrependimento nos últimos dias, como disse o profeta Malaquias. O espírito de Elias viria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Irmãos, isso para mim tem um peso muito grande, estar vivo no dia de hoje. Tem um texto que eu gosto muito de refletir quando eu penso sobre isso. Mateus 13, versículo 17 nos fala assim: eu lhes digo a verdade. Isso Jesus falando, irmão. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Então, muitos profetas e muitos justos, tem outra versão que vai falar muitos reis, desejaram ouvir o que nós estamos ouvindo e ver o que nós estamos vendo. Percebe, irmãos, o privilégio de estar vivo no dia de hoje. É maravilhoso isso, sabe? Deus falou que Elias não vai precisar ressuscitar e vir aqui na terra fazer essa proclamação, esse apelo ao povo para que se arrepende, porque temos eu e vocês, meus irmãos, vivo nessa geração, nesses últimos dias, para nos proclamar esse arauto, denunciar o pecado e trazer pessoas ao arrependimento. Isso vem de Deus está contando comigo e com você, meus irmãos, porque nesses dias o Espírito de Elias estará falando através das nossas vidas. Qual deve ser a minha postura, então, mediante a isso? Estar atento à voz do Espírito. Sabe, Deus vai te usar, irmãos, não é talvez. Você é um plano de Deus para esses dias. Você é um projeto de Deus.
Deus falou para Daniel. Daniel, depois de ver toda a revelação dos últimos dias. É um texto muito forte. O livro de Daniel, ele viu muita coisa, presenciou muita coisa. Quando termina o livro de Daniel, Daniel pergunta para Deus: quando, Senhor, vai acontecer essas coisas? Deus responde para Daniel: não cabe a você, Daniel, saber dessas coisas. Irmãos, isso para mim tem um peso muito grande. Daniel, com todo aquele nível de relacionamento com Deus, não pôde saber de detalhes. Nem da época, nem de quando. Mas Deus falou que tinha eu e você, meus irmãos, para saber dessas coisas. Tem noção do que Deus confiou nas nossas vidas, meus irmãos? Somos escolhidos para viver os últimos dias e ser usado pelo esse espírito de Elias. Essa função que Deus falou que que a igreja dos últimos dias ia viver, munido pelo espírito de Elias. E assim como João se comportou ali, não se importou consigo mesmo, focou na vontade de Deus. Foi para o deserto, pregou arrependimento, batizou pessoas, fez a obra que Deus tinha preparado para ele. Que nós possamos ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo, meus irmãos. Vamos olhar tão somente para Jesus nesse momento, nesses dias. Desprende das suas vaidades, do seu eu. Eu quero, eu preciso, eu sou assim. Vamos matar esse eu. E deixa esse espírito tomar conta da sua vida e da minha vida, das nossas vidas. Unidos, como nós vimos refletindo há poucos dias aí na mensagem de... irmãos, nós meditávamos sobre a formação do novo homem. Foi aquela semana de imersão, judeu e gentil juntos. Ali Deus nos falou que esse novo homem será composto de judeu e de gentios. Dos dois povos Deus está fazendo um povo. Por que refletir sobre isso agora, irmãos? Somos dependentes um do outro. Não existe um melhor que o outro aqui, não. Muitas vezes, depois de você ouvir uma palavra dessa, sobre pregar arrependimento nos últimos dias, muitos de nós se pega pensando: o irmão Pedro, o irmão Carlos Augusto vai estar cuidando disso. Tem outro irmãozinho ali que está preparado para isso. Mas baseado no que nós estudou até aqui, meditou, refletiu, essa pessoa que vai preparar os últimos dias somos nós, eu e você, meus irmãos. Não tem um melhor que o outro aqui não. Cada um de nós somos membro do corpo da igreja. Jesus fala que nós somos o corpo e ele é a cabeça. Paulo trata isso no livro de Efésios. Todos somos membros do mesmo corpo. E Cristo é a cabeça que comanda esse corpo. Logo, não tem um melhor que o outro. Todos são essencial. Ninguém aqui é descartável. Eu não consigo, eu não sei. Deixa pro outro. Não, é você mesmo. Porque todos participamos do mesmo corpo. Todos seremos usados para pregar esse arrependimento. Essa é a manifestação da igreja nesses últimos dias. Munido pela unção do Espírito de Deus. E como Jesus falou, e o profeta Malaquias, o Espírito de Elias converterá o coração dos pais aos filhos. E Jesus ainda fala lá em João que... Mateus, deixa eu achar aqui. De fato, Elias vem e restaurará tudo.
Então, a manifestação desse Espírito é para restaurar tudo, sabe? Deixar as coisas de acordo com o que permite a volta de Jesus. Jesus chegar aqui e ver a noiva dele toda suja, toda mal vestida. Não. Esse Espírito de Elias vem restaurar tudo isso, para preparar a noiva para Jesus vir e encontrar tudo perfeito. E até aqui a gente aprendeu que somos eu e você, meus irmãos, que vamos fazer isso juntos. Pai querido, quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de ministrar essa palavra para os meus irmãos. Não vem de mim, é a palavra do teu coração, papai. Sou grato por isso, Senhor. Obrigado, Deus. Agora eu quero te pedir pela vida de cada irmãozinho que parou para ouvir esse vídeo. Não sei se é agora à noite, se é de manhã, se é à tarde, ó Deus, independente da hora. Confirma essa palavra no coração dos meus irmãos, ó Deus. Que haja um comprometimento com a tua palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por confiar em nós essa missão. E te clamo nesse momento, ó Deus, dar-nos condição, ó Deus, para representar essa palavra nesses dias, ó Deus. Tira todo o medo, toda a insegurança, ó Deus. Permite que nós adentramos no Santo dos Santos e nos capacita, ó Deus, para ser essa voz que clama nesse dia, como João disse, uma voz que clama no deserto. Que nós possamos ecoar a tua voz nesses dias. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.